pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, tudo ótimo. Pois é, vamos de novo, mais um boa tarde, vocês estão muito fracos pós-almoço. Boa tarde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiana, eu sou uma das fundadoras da Vitude, eu sou a atual CEO da empresa. A Vitude é uma das empresas curadoras desse evento, é o primeiro Cubo Mental Health Day. Ele foi idealizado pela Redpoint, ideia do Romero Rodrigues aqui presente com a gente, e com o Cubo Itaú. A gente está, nesse momento, no Janeiro Branco, né? Um mês, não sei se todo mundo tem consciência disso, mas é um mês onde a gente fala muito sobre saúde mental, a gente fala sobre conscientização em saúde mental, a gente discute temas importantes, a gente chegou num ano, nós estamos em 2020, onde a OMS disse que a depressão seria a doença mais incapacitante do mercado corporativo. Então, a gente teria, nesse ano, mais pessoas sendo afastadas do mercado de trabalho do que por doenças osteomusculares. Então, a gente achou por bem começar esse ano com o pé direito, né, e começar falando de saúde mental dentro das organizações. E eu queria dar um muito obrigada e boas-vindas a vocês. Essa palestra inicial, ela não estava programada, mas ela foi uma presepada da minha amiga Lia Riso ali, que disse que eu não podia fazer um evento e organizar sem contar a minha história. Então, vou trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho de história de superação, como surgiu a Vitude. Então, eu já falei um pouquinho, eu sou a CEO e fundadora da Vitude, e a ideia de criar a Vitude basicamente nasceu de um problema pessoal. Eu tive depressão em 2012, e lá, quando eu tive depressão, acho que a grande dificuldade foi como é que eu escolhia um psicólogo, né? Como é que eu ia buscar aquele profissional de psicologia. E quando a gente está num quadro de depressão, acho que tem uma coisa que é muito difícil, porque a gente fica muito enclausurado dentro dos problemas, angustiados, e a gente muitas vezes se fecha dentro de uma concha. E lá atrás, em 2012, qual era o meu problema? Eu era uma daquelas pessoas que muitas vezes vocês vão ver por aí, que tinha vergonha de pedir ajuda, que achava que depressão era coisa de gente maluca, coisa de não era para mim. Então, foi todo um dilema até eu conseguir buscar, de fato, ajuda. E quando eu decidi procurar, eu tive mais um monte de problema, porque eu fui recorrer a um recurso que eu achava que eu tinha, que era o plano de saúde. Eu vou falar um pouquinho de história, pulei um slide. E quando eu fui recorrer ao plano de saúde, o que eu me debati ali? Quando a gente vai procurar um profissional ali no catálogo, se a gente lembrar 2012, eu não tinha nada de muita tecnologia ainda. Eu tinha basicamente um guia com nome, endereço, telefone, mas esse guia não me dizia nada, porque eu não sabia exatamente o que aquele psicólogo fazia. Eu não sabia quanto tempo ele tinha de formado, eu não sabia qual era a experiência dele, eu não sabia se ele conseguiria me ajudar. E tinha mais um ponto. Eu estava numa situação que era bem delicada, porque acho que quando a gente pensa em depressão, ela tem várias causas, né? A gente fala em algumas, a gente tem causas genéticas, que não é o meu caso, pelo menos não sei de ninguém que teve depressão na minha família. A gente pode falar de causas de personalidade, a gente pode falar de causas ambientais. No meu caso, foi exatamente isso. Eu passei por um evento de trauma, eu vivi uma relação que foi uma relação tumultuada, abusiva, que terminou com 16 horas de cárcere privado. Então, dentro dessa relação, ela foi extremamente conturbada, e além de todo o problema da depressão, eu morria de vergonha de tudo aquilo que tinha acontecido, então eu não conseguia sequer levantar a mão e pedir ajuda. Nessa situação, eu acho que o que é mais complexo é que a gente se vê perdido. E aí, quanto mais a gente demora a pedir ajuda, mais difícil fica, porque a gente vai se guardando, até que chega um ponto que a gente não consegue nem sequer levantar da cama. A gente tem dificuldade de ter os primeiros movimentos. Eu falo que a depressão ela se caracteriza muito... a gente vai perdendo um pouquinho, não só da esperança, mas a gente vai perdendo aquela energia vital que a gente tem. Você vê que todo mundo está aqui. Quando a gente está nesse quadro, a gente fica bem baixinho. Então, acho que era isso a minha dificuldade. E eu tive 3 experiências muito frustrantes com o plano de saúde. Então, eu passei um psicólogo, foi ruim. Passei em outro psicólogo, foi ruim. Passei no 3º psicólogo, foi ruim. Cara, não vou conseguir ajuda, né? E aí, até que... Acho que a minha salvação foi o meu chefe, que identificou aquela situação e falou, Tati, você não está bem, você está procurando ajuda, você precisa de alguma coisa. E ele me indicou o Júlio, que foi meu primeiro psicólogo e conseguiu me ajudar. E foi aí que eu comecei todo um processo de entender o que tinha acontecido, por que eu tinha entrado naquela relação, por que eu tinha entrado num quadro depressivo.
E acho que consegui entender o que tinha acontecido naquela situação, porque a gente não aceita muito as coisas que vão acontecendo na vida da gente. Então, quando você precisa olhar para uma determinada situação, ela não é fácil, e muitas vezes ela é dolorida. Então, aquele processo ele começou. Eu não fiz o tratamento só psicológico, eu fiz um acompanhamento psiquiátrico. E, para mim, uma coisa que eu lembro muito é que eu não me adaptava aos remédios. Então, além da terapia, eu tinha medicação, mas um estabilizador de humor, muitas vezes, ele deixa a gente bem flat. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de tomar remédio ou de passar por um tratamento psiquiátrico. Normalmente, a gente está lá embaixo, a gente tem um alto, e quando a gente toma um remédio, ele dá aquela equilibrada. Eu não me sentia bem. Então, acho que uma das coisas que o meu psicólogo da época e o psiquiatra trabalharam é: Tati, você vai precisar não só desse tratamento, mas alguma coisa que te faça sair dessa situação. Então, eu começo a dizer que quando eu fui fazer terapia, e acho que nessa construção toda, eu fui descobrindo uma nova Tatiana. Eu costumo dizer que terapia é um processo não só de transformação, mas de libertação. E aí, acho que algumas coisas aconteceram, o tempo passou, eu fui fazendo o processo de terapia, fui descobrindo uma nova Tatiana. E aí, nesse período, eu, de fato, fui renascendo e percebi que eu devia ter começado terapia há muito mais tempo. A depressão, acho que eu me resgatei daquele momento e fui começando a descobrir outras coisas. E nesse passar de descobrir, e também para lidar com a questão do remédio e tudo mais, eu acabei descobrindo um esporte que eu gostava, e acho que começou o processo de transformação ali. E eu trouxe um pouquinho, a Tatiana era uma pessoa fumante, sedentária, e que correu 4 maratonas depois de fazer um processo de terapia. Não é só isso, foi um processo de construção de quase 2 anos. E as coisas foram passando, foi ficando bem. E acho que quando as coisas começaram a se estabilizar, eu tive uma outra questão, que foi em 2015. Então, basicamente, em 2015, eu sou engenheira civil de formação e a gente teve uma crise no mercado de construção civil, não sei se vocês vão lembrar, mas todos os meus clientes basicamente foram presos pela Lava Jato. Eu trabalhava numa empresa de construção civil que vendia equipamento para grandes construtoras, e no belo agosto de 2015 eu acabei sendo desligada. Nesse mesmo período, eu passei por um processo familiar que foi bastante doloroso. Meu pai teve câncer e eu acabei me vendo envolvida não só com a demissão, mas com o processo de tratamento de câncer. E, mais uma vez, eu acho que a terapia ela foi fundamental. Eu já tinha passado um processo de altos e baixos, tinha aprendido a me conhecer, e aí veio mais uma dificuldade. E eu acho que ali foi um momento que foi muito importante, porque eu fui conhecer um outro lado da Tatiana, que tinha uma capacidade de superação e resiliência para vencer aquela situação e conseguir fazer algo diferente. Meu pai fez todo o tratamento, eu acabei me envolvendo ali com aquele movimento de saúde, e depois que tudo ficou bem, ele operou e não precisou de nada muito avançado, eu estava ali no mercado de trabalho, disponível e com um monte de coisa por acontecer. Eu cheguei à conclusão que, cara, não queria aquilo. Não queria voltar para a construção civil. Eu tinha passado por uma situação de estresse ali com a doença do meu pai, a demissão. Eu falei, quero empreender. E acho que foi ali que veio o insight, principalmente dos desafios que a gente vê hoje no Brasil. E é uma realidade que eu vi e vejo muito. A gente tem muita dificuldade de fazer acesso a serviços de saúde. Então, veio o primeiro insight de a Tatiana não quer mais ser engenheira civil, ela quer empreender. Acho que o meu primeiro grande passo foi eu quero trabalhar na área de saúde, fui pesquisar sobre movimentos, inovação, acabei enfiando um pouquinho mais o pé ali em telemedicina para tentar entender o que a gente podia fazer para ampliar acesso de saúde no Brasil. E é nessa brincadeira de tentar descobrir um pouquinho de cenário, eu acabei entendendo que telemedicina no Brasil seria uma brincadeira muito mais complexa e que levaria muito mais tempo para ser desenvolvido. Então, a gente já estava falando ali, finalzinho de 2015, começo de 2016, o meu movimento de entrar no empreendedorismo foi muito participar de eventos como esse, em meetups, em hackathons, e conhecer gente do movimento empreendedor. E numa dessas feiras e congressos, eu acabei conhecendo o pessoal do Hospital Sírio-Libanês. E foi numa conversa com eles que eles me disseram, olha, eu acho que esse negócio de telemedicina não vai dar muito certo, não. Acho melhor você desistir, porque pelo menos nos próximos 5 anos eu não vejo que isso pode acontecer aqui no Brasil. E aí eu fiz uma carinha de triste, né? Eles olharam e me cara, você está animada para empreender, né?
Aí eu falei, não, eu quero, eu acho que faz sentido, eu estou num momento de vida, de carreira que eu me sinto preparada para isso. Ele falou assim, você já parou para pensar que na psicologia tem uma autorização para atender online? E até então, de fato, eu não tinha conhecimento, mas eu costumo dizer que foi a primeira vez que os pontos se conectaram, né? Se a gente lembrar, Steve Jobs costumava dizer que quando a gente só consegue ver os pontos se conectando quando a gente olha para trás. Então, foi naquele momento que, putz, fazem 5 anos que eu faço terapia, eu tive uma super dificuldade de encontrar psicólogo quando eu precisei. Percebo que isso é um tabu, até olhando assim para os meus amigos e pessoas próximas, muita gente ainda tinha muita dificuldade de buscar ajuda de psicólogo, de tentar se olhar, né? Eu falei assim, acho que agora faz sentido. Eu acabei, tem um amigo, que é o Everton, que é meu sócio, a gente acabou cruzando alguns momentos de vida, ele também queria empreender e também gostava da área de saúde, e a gente resolveu criar a Vitude. Mas acho que um ponto importante, travou aqui? Foi. E aí nasceu a Vitude, basicamente em maio de 2016. A marca ela é originada das palavras vital e saúde, com um conceito de que a gente entendia que não dá para a gente ter saúde se a gente não tiver saúde mental. Então, quando a gente pensa em saúde mental, ela é vital para a saúde, ela faz parte de um conjunto integral. Então, foi assim que nasceu, basicamente, o conceito da marca, né? E muito apoiado, acho que numa frase da OMS, que existe uma frase da OMS que diz que não há saúde sem saúde mental. E aí vem outra fase que foi extremamente complexa. Quando eu comecei esse negócio lá em 2016, o que a maioria das pessoas me dizia é, coisa de gente maluca, esse negócio vai dar certo. Imagina, você acha que alguém vai fazer consulta online? Ah, imagina, psicólogo, a gente só contrata ele por indicação. Eu batia de porta em porta, tentando achar as pessoas que pudessem comprar essa ideia. Tem algumas pessoas que estão nessa sala que me disseram que esse negócio nunca ia dar certo, né? Mas segundo ele foi instruído a bater até eu pedir para sair, né? Era meio tropa de elite. E eu continuei tentando, continuei buscando ajuda, continuei tentando fazer o negócio acontecer. E, de fato, uma coisa que eu descobri nesse período todo, não era só eu que tinha problema, não era só eu que tinha passado por um quadro depressivo. A gente está no país que 3 em cada 10 brasileiros têm um transtorno mental. Se a gente está num país com 60 milhões de pessoas com um transtorno mental diagnosticado, não está aqui subdiagnóstico, como é que não ia ter uma solução que pudesse ajudar essas pessoas? Um outro ponto. Metade dos municípios brasileiros não tem psicólogo. Como é que a gente faz para levar a saúde mental se eu não tenho psicólogo nesses lugares? Eu acho que esse era os principais motes, e quando eu mostrava esses números, as pessoas ainda faziam uma carinha de interrogação. Não, mas tem que haver um jeito, porque terapia online não funciona. Eu falei assim, mas não é funcionar, é entre nada e terapia online. Como é que a gente faz com as pequenas cidades que as pessoas estão doentes, que elas precisam de ajuda e que elas não têm profissional? E foi assim que a gente foi batendo, sendo insistente, e a gente criou a Vitude. A plataforma, essa é a carinha dela hoje, é uma plataforma online que conecta pessoas que querem fazer terapia a psicólogos. Ela tem 2 opções, a gente, inclusive, pela dificuldade do começo da terapia online, a gente começou como presencial, uma ferramenta de geolocalização conectando quem quisesse fazer terapia a psicólogos, e depois a gente desenvolveu, de fato, o que a gente chama de consultório virtual, que é uma ferramenta de streaming que você consegue falar com um psicólogo através de videoconsulta. E aí, quando eu pergunto, né, a gente está numa casa que acolhe o empreendedorismo aqui, a gente está cheio de profissionais e de empreendedores. Eu passei, acho que uns 3 anos e meio, com as pessoas falando para mim que eu era doida. Nossa, Tatiana, você é doida. Esse negócio de empreender, esse negócio... Imagina, você vendeu todo o seu patrimônio e colocou nesse negócio? Coloquei. E aí as pessoas continuavam insistindo que eu era doida, e eu costumo dizer que se alguém te chamar de doido, fica feliz. Porque eu não conheço ninguém normal que mudou alguma coisa no mundo. Se a gente parar para pensar em Thomas Edison, Steve Jobs, pessoas que fizeram alguma coisa de diferente no mundo, ninguém foi considerado normal. Então, sempre que alguém ouvir você falar que você está doido, que é loucura, segue o barco, fica feliz, porque com certeza lá na frente você vai gostar. E aí, a loucura está aqui.
10 milhões de visitantes únicos no ano passado. Esses são os números que a gente chegou depois de 3 anos e meio de empresa. 30 mil pacientes, 50 países. E a gente achava que ninguém ia fazer terapia online. Então, acho que esse é o primeiro choque de realidade. Se alguém falar que a gente é doido, a gente prova que loucura também é legal. E a gente descobriu mais uma coisa, isso é uma descoberta talvez mais recente, mas ela já existe há muito tempo. As empresas estão doentes. Quando a gente pensa em saúde mental dentro das organizações, a OMS já fala disso há muito, muito tempo, que a gente ia ter os transtornos mentais sendo a maior causa de incapacitação. Isso é um dado do ISMA, a filial brasileira fala que 72% das pessoas que estão no mercado de trabalho já sofrem com sinais de estresse crônico. Eu estou falando que 7 em cada 10 de vocês têm sinal de estresse já. Estou falando de sinais como gastrite, queda de cabelo, dermatite, problemas osteomusculares, você tem aquelas dores incômodas. Tudo isso é estresse. 32% chega a ter os sinais de burnout, que a gente vai falar num dos painéis, que é o esgotamento causado ali pelo excesso de estresse crônico. E aí, pensando nisso, a gente não só fez a plataforma para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos, mas a gente criou um serviço chamado Vitude Corporate, que é um serviço para conectar os nossos psicólogos a empresas, e a gente tem essas empresas de clientes. E as pessoas achavam que eu estava maluca. Então, a gente já tem nomes grandes ali, como BB, como Resultados Digitais, como escritório de advocacia. E a gente fica muito feliz de ver que algumas empresas, de fato, estão cuidando dos seus colaboradores. E mais ainda, a gente encontrou um parceiro que acreditou na gente. A Redpoint fez um investimento na Vitude no ano passado. Foi anunciado aí essa matéria, 4,5 milhões de reais. Foi o aporte que a gente recebeu para, de fato, levar saúde mental para dentro das empresas. E eu acho que uma coisa que eu fico bem feliz, essa matéria é muito legal, mas eu falo que eu gosto muito dessa. Porque se alguém falasse para mim, nossa, um dia você vai sair da Forbes americana, eu ia falar, imagina, você está doido. E quando essa matéria foi ao ar, e de fato eu vi ali, falei, cara, nós saímos na Forbes. Parece meio bobo, mas é uma certeza de que alguma coisa eu fiz de certo e que a gente está no caminho tentando fazer algo diferente. E aqui, eu acho que, para fechar um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês, vocês já perceberam que eu gosto de corrida. Esse mocinho aí quebrou o recorde da maratona no passado. É uma distância que eu gosto, são 42 quilômetros. É longo. Ele fez isso em menos de 2 horas. E ele passou anos e anos treinando, apesar de toda a capacidade dos quenianos de ter uma fibra muscular boa, ele passou mais de 5 anos treinando para bater esse recorde. Ele ia lá, fazia 2 horas e 2, não dava. No outro ano ele ia lá, fazia 2 horas e 1,50, não dava. E no outro ano a palmilha do tênis saía. Até que ano passado ele fez, e aí uma das frases que ele disse é, nenhum ser humano é limitado. Tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue fazer. E aí eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito, que é do Walt Disney, né? Uma coisa que eu gosto eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, se alguém falar para mim que as coisas são impossíveis, eu vou com certeza bater lá porque vai ser mais fácil. É isso, gente. Aproveitem o dia, tenham uma ótima tarde. Eu espero que vocês adorem os conteúdos. E aqui eu deixo meus contatos. Obrigada.